Por aqui o Agricultura BR fala a respeito dos silobolsas. Os silobolsas, eles dobrou a situação de utilização e comercialização desse produto para armazenamento de grãos, dobrou no último ano. De acordo com os números que foram levantados, ele foi utilizado para armazenar cerca de 16 milhões de toneladas de grãos no último ano. E sobre este assunto e como que o produtor rural tem utilizado e o tamanho desse mercado, a capacidade que ele tem de crescimento, Walter Pulga Júnior conversou com Damian Baum, ele que é de uma empresa argentina, que é quem lidera o mercado de silobolsas aqui no Brasil. Confira a entrevista. Com uma safra de quase 212 milhões de toneladas de soja e milho, ficou evidente a deficiência da armazenagem no Brasil. Por isso, a venda dos chamados silos-bolsa quase que dobrou em 2017. Para comentar sobre isso, eu tenho aqui ao meu lado o diretor da empresa líder no mercado de silos-bolsa no Brasil, que é a IPESA, Damian Baum. Obrigado por ter vindo, Damian. Vamos passar para o nosso produtor o que ocorre hoje na área de armazenagem. A deficiência no Brasil em armazenagem é muito grande? É muito grande, com certeza. E não só que é muito grande, sino que a disponibilidade de armazéns no Brasil está localizada em locais diferentes da necessidade, certo? Tem muitos armazéns localizados no Porto, tem muita estrutura no sul e sudeste, quando as áreas que estão em maior crescimento estão no norte e nordeste e centro-oeste. Então, certamente o Brasil precisa de ferramentas que ajudem para armazenar sua originação, sua produção. No caso de silos-bolsa, é uma alternativa para o produtor e as vendas aumentam rapidamente. A perspectiva da utilização de silos-bolsa no Brasil é de crescimento constante nos próximos anos? Com certeza, com certeza. Nós temos uma expectativa de crescimento de entre 20% e 30% interanual, mas fora isso, nós enxergamos um mercado potencial hoje no Brasil que é de 8 vezes o que hoje já tem penetrado. Nós, hoje, só a IPESA armazena no Brasil perto de 10 milhões de toneladas por ano, certo? Ou seja, é um volume grande. É um volume expressivo. Nós pensamos que esse volume pode chegar até 80 milhões de toneladas. A IPESA chegou aqui em 2003, 2004. De lá para cá, encontrou algumas dificuldades. A dificuldade principal era, como o senhor falava agora há pouco, a cultura de armazenagem nas propriedades? Sim. A cultura do produtor é uma dessas dificuldades que nós achamos e que estamos conseguindo mudar aos poucos. Com o tempo, o produtor vai percebendo a vantagem de armazenar e o valor que tem de ele mesmo poder administrar a comercialização do grão, certo? Hoje ele deixa escapar grande parte de sua rentabilidade por uma comercialização deficiente de sua produção. Mas na medida que eles conseguem incorporar isso à sua cultura, eles melhoram muito seu ganho. Ou seja, mudamos já a cultura de pelo menos uma parte dos produtores. Mas ainda há alguma dificuldade. Essa dificuldade é o custo do silos-bolsa? Quanto custa um silos-bolsa? Não, o custo do silos-bolsa eu não vejo que seja uma dificuldade. Um silos-bolsa hoje custa menos de R$2.000 em geral, um silos-bolsa padrão, aquele que tem 60 metros e 9 pés de diâmetro, que armazena 200 toneladas. O custo de armazenamento por saca em silos-bolsa está em torno de R$1 por saca, já considerando o custo das máquinas que ele precisa para esse serviço, uma ensiladora, uma extratora e um trator, que são máquinas relativamente baratas, certo? Hoje, essa comparação com o armazenamento
silos estáticos é de 30 para 1, certo? Tendo em conta que o silo bolsa é descartável, então todo ano você tem que pagar esse 1. Ou seja, ele é utilizado uma única vez. Ele se usa uma vez e para tirar o grão você tem que descartar ele, certo? Mas mesmo assim, se você considera que custa um treintavo do que custa outras alternativas de armazenamento, o custo não seria hoje um empecilho. Eu vejo mais esta questão cultural da que falávamos. Nós tivemos também no início alguma dificuldade fiscal em quanto à classificação e tributação, porque hoje o silo bolsa não tem os mesmos benefícios que tem outros insumos agrícolas, porém já está em uma fase bem adiantada para conseguir esse mesmo tratamento. Redução de impostos. Sim, sim, sim. Que facilitaria e baratearia para o produtor. Tornaria mais barato o acesso ao silo bolsa. Sim. Produtor já mudando lentamente a cultura, utilizando os silos bolsa. Não é tão caro como a princípio se imaginava. Eu pergunto, ele assimila mais rapidamente a utilização de silos bolsa ou ele prefere aquele silo estático, que é um investimento maior, já que o governo tem linhas de crédito especiais para o armazenamento? Olha, quem tem experimentado o silo bolsa, em geral, sempre reutiliza, certo? Volta a usar a tecnologia. Hoje tem mercado, com esta deficiência de armazenamento, tem mercado para todo mundo. Inclusive, tem quem está desenvolvendo uma solução híbrida, que é preparar uma estrutura estática de recebimento e que se complementa com uma área de silobolsas. Então, a estrutura estática custa perto de um quarto do que custaria uma estrutura maior e com isso já pode receber o grão, secarlo, classificar e colocar em silobolsas. O silo bolsa tem essa facilidade, dá muita flexibilidade. Você consegue se ajustar a um volume maior ou um volume menor, consegue segregar ou armazenar diferentes culturas e não tem todas as limitações e a imobilização de capital que tem a outra alternativa. Para usar a tecnologia dos silos bolsa, é preciso muito treinamento? É preciso investir em treinamento de pessoas na fazenda? Precisa um mínimo treinamento, sim. O silo bolsa tem que ser feito seguindo certas orientações e tomando alguns cuidados que são necessários, mas não é uma coisa complexa. E existem também hoje no Brasil, inclusive, prestadores de serviço que fazem esse serviço para quem não quiser arcar com o incômodo, com o custo de fazê-lo, ou quem quer fazer, alguns fazem a própria escolinha, não? Tomando o serviço e depois passando a fazer eles mesmos. Ou seja, mercado tende a crescer mesmo para os silos bolsa no Brasil. Sim, a expectativa da IPESA é ter o mesmo volume que ela tem na Argentina, proporcionalmente? Nós tomamos como referência isso. Na Argentina, nós começamos só 5 anos antes que no Brasil. Aqui no Brasil nós chegamos no ano 2003, começamos a fazer a divulgação da tecnologia e por algumas questões, inclusive conjunturais na Argentina, hoje chegamos a armazenar mais da metade da safra. Hoje tem grãos na Argentina que passam por 3 silobolsas diferentes. São armazenados na colheita, certo? Na própria lavoura, depois a trading armazena novamente em silobolsas e no porto o grão fica estocado em um silobolsa para ser embarcado. Aqui no Brasil ainda não chegamos nesse estágio? No Brasil não chegamos a esse estágio, mas temos muito campo para crescer. Nós entendemos que 8 ou 10 vezes o que nós hoje vendemos, tranquilamente podemos crescer assim. Bom, você acaba de ouvir Demian Baum, ele é diretor da IPESA, uma empresa argentina que é líder no mercado argentino de silos bolsa e também no mercado brasileiro. Perspectiva de crescimento, mudança cultural, tecnologia que facilita aí o trabalho de armazenamento na propriedade. Agradeço mais uma vez a entrevista de Demian Baum. Vamos encerrando por aqui. Voltamos para Campo Grande.